Olá, turminha linda do meu coração! Como estão vocês, garotada? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, felizes, seja na tua casa, seja na tua escola, seja na rua, no bairro onde você mora. Não importa o que você esteja fazendo, com quem você está, o que é mais importante é que o nosso querido e amado Jesus e o doce e amado Espírito Santo esteja aí, junto com você, seja brincando, seja estudando, seja trabalhando, fazendo companhia aí do seu ladinho. E aí, prontos para mais um episódio da vida de Davi? Hoje, a professora Esther vai estar dando contando, né, a última história da vida de Davi. Mas acabou, professora, a vida desse homem tão maravilhoso, com tanta história empolgante? Não! Você pegar aqui a Bíblia, ó, aí você tem a vida de Davi no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas, fala da vida de Davi. Aqui a professora Esther fez um resumo, assim, das principais lições da vida de Davi. E eu vou estar voltando com vocês, contando alguma outra história que eu não contei aqui nessa série, tá bom? Mas hoje nós vamos assim, hoje é o ápice, né? O principal, né? A principal verdade que nós aprendemos com a vida de Davi. Que aqui com a história de Davi nós aprendemos sobre inveja, nós aprendemos sobre medo, nós aprendemos sobre coragem, nós aprendemos sobre ciúmes, nós aprendemos sobre cumprir promessas, nós aprendemos sobre mentira e verdade. Então, olha só quantas lições importantes que a vida de Davi nos ensina, não é? Então, a Bíblia é isso, é o nosso manual de conduta e de instrução. Porque você lê a história, né, de um personagem aqui da Bíblia, e aí você vê, né? Aí você vê Deus, se ele fez o que é certo, Deus falando que ia fazê-lo prosperar, que ia abençoar. Quando ele faz as coisas erradas, Deus falando que vai perdoar ele, mas que ele vai ser castigado, não é? E por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? É o que nós vamos ver na história de hoje. O único personagem da Bíblia que nunca pecou, que nunca cometeu nenhum erro, e é quem nós devemos seguir, não só ver o exemplo dele, mas seguir os seus mandamentos, é Jesus, o Filho perfeito de Deus. Este é o nosso, que toda a Bíblia, quando se pega o Velho Testamento, nas profecias que foram faladas, como nós vamos ver hoje na vida de Davi, tudo foi falado, leva a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Desde o Gênesis. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, Deus já falou que ia enviar um consolador, que ia enviar alguém que ia tomar o castigo pelo pecado de toda a humanidade. E aí você chega no Novo Testamento, está lá, Jesus cumprindo essa promessa. E aí depois, né, nós temos lá as cartas de Paulo, temos a carta dos outros apóstolos, falando ali, ó, confirmando tudo que Jesus falou e nos exortando a fazer o que é certo. Nos falando, ó, siga o que Jesus falou, siga o que o Filho de Deus falou, que você vai se dar bem na vida. Então, este é o principal foco da palavra de Deus, no ser o nosso manual de instrução para a nossa vida. Aqui dentro da Bíblia, você tem instrução para todas as áreas da sua vida. A área financeira, a área familiar, a área social, a área psicológica, a área emocional, a área física, a área... Todas as áreas que você pode imaginar, tá dentro da Bíblia. Todas. Então, basta a gente orar, pedir para Deus, falar, Senhor, eu tô com um problema nessa área da minha vida. Quero que o Senhor me ajude a ver o que eu devo fazer dentro da tua palavra. E ele vai te instruir a fazer aquilo que é certo. Então, ó, o rei Davi teve uma vida emocionante, não é verdade? Nós vimos. Mas você sabe qual foi a lição mais importante que ele aprendeu na sua vida? E aí, é uma pergunta que eu deixo para você. Depois de muito tempo, Davi ficou velho e um novo rei agora iria reinar em Israel. E Davi queria passar
ao novo rei a lição mais importante que ele havia aprendido. Então, ó, vamos ouvir a história de hoje para descobrir qual foi esta lição que Davi aprendeu, a maior lição, e que esse novo rei teria que aprender também essa lição. Então, ó, o rei Davi, ele estava agora com quase 70 anos de idade. E ele já havia reinado em Israel por 40 anos. E durante aqueles anos, né, ele lutou diversas batalhas. Nós vimos que Davi, desde quando ele ainda nem era rei, era só um soldado lá do exército de Saul. Quantas batalhas ele lutou, venceu, quando ele foi morar junto com os inimigos de Israel, os filisteus, e ele lutou muitas batalhas também por aquele povo. Então, quem ajudou Davi a ser forte e corajoso nessas batalhas? Sim, foi Deus. Então, durante os últimos anos, né, Davi já estava velho, Deus deu a Davi descanso dos seus inimigos. Então, nos últimos 10 anos do reino de Davi, não houve mais guerra. Davi conseguiu derrotar os seus inimigos, fazer acordo com aqueles que era para ser feito, e agora ele estava vivendo um tempo de paz, para pensar nas muitas alegrias e nos sofrimentos da sua vida, e louvar a Deus por tudo que ele havia feito. E Davi, então Davi parou de lutar, de ir para a batalha, ele ficou entediado? Não, porque durante aqueles dias de paz, havia muita atividade em Jerusalém. E Davi escolheu um grupo de homens para recortar pedras, outros para fazer milhares de pregos de ferro. Havia grandes pilhas de tora de cedro, que é uma madeira, para ser cortada. Havia uma grande quantidade de bronze, era bronze demais para ser pesado, porque ele precisava de todo esse material. Porque muitos anos antes disso, Davi se tornou rei, ele decidiu que construiria um templo para Deus, porque ele amava muito ao Senhor. Tá aqui, ó, no capítulo 7 de 2 Samuel, né? Tá escrito bem assim o título: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi na sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus está dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, Davi, ele decidiu que não queria mais ver o lugar onde estava a arca, que representava a presença de Deus no meio do povo, lá dentro de uma tenda do tabernáculo. Ele queria fazer uma casa, um templo, para que Deus morasse nesse templo. Então, até aquele momento, o povo de Israel adorava a Deus em um tabernáculo, naquela tenda imensa. E Deus havia instruído o povo para fazer a tenda no qual ele se encontrava com seu povo. E naquele momento, porém, quando Davi estava estabelecido em Jerusalém, vivia lá no seu palácio, ele sentiu o desejo de construir um grande templo para Deus. E Davi compartilhou essa ideia sua com o profeta Natã. Deus, porém, né, deu a mensagem para Natã entregar para Davi. E aí ele falou: você vai construir um templo para ser a minha moradia? Deus fez essa pergunta para Davi. Tá aqui, ó, no versículo 4. Porém sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-s tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, farei porventura palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não edificas uma casa de cedro? Então aqui, né, Davi falou para Natã que queria construir o templo, e Natã falou para ele: pode fazer que o Senhor está contigo. Só que à noite Deus foi e falou para Natã, falou: vai lá, pergunta para Davi. Se ele o povo já acostumado comigo, entenda, se eu pedir para ele construir um templo para mim,
Então, ó, daí então, em seguida Deus diz, quando os seus dias terminarem, Deus falou para Davi, ó, quando os seus dias terminarem, levantarei seu filho para ser rei. Ele poderá construir uma casa para mim. Então Deus falou para Davi que ele não ia construir o templo do Senhor. Por quê? Porque Davi havia derramado muito sangue por ele ter sido um grande general, um grande soldado, né? Quando ele era... Primeiro ele foi um grande general quando ele foi soldado de Saul. E aí depois ele se tornou rei, ele tornou um grande comandante, um grande soldado. Ele derramou muito sangue. E Deus, o único sangue ao qual nos purifica de todo pecado, é só o sangue de Jesus. Então, por ele ter sangue nas mãos, ele não poderia construir o templo. Então, ó, Davi havia sido um homem de guerra e Deus não queria que seu templo fosse construído por ele, mas pelo filho dele, que seria um homem de paz. E em seguida, Deus fez uma promessa emocionante a Davi. Deus disse que por meio da família de Davi, estabeleceria um trono para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Quem será, hein? Que é esse que faz parte da família de Davi, que ia construir o trono dele seria para sempre. Então, Davi creu na promessa de Deus, apesar de que ela era maravilhosa demais para ele entender. Ele não entendeu, mas ele ficou satisfeito com o fato de que seu filho teria a honra de construir a casa de Deus. Então, Davi teve vários filhos depois dessa promessa, mas Deus havia dito que Salomão que seria o rei depois de Davi. E ele seria o rei que construiria o templo. Então, há muito tempo depois, quando Salomão já estava com 20 anos, Davi sentiu que precisava ajudá-lo, organizando os preparativos para o templo. O templo a ser construído para o Senhor deve ser o mais magnífico, sua fama e sua glória serão conhecidas em todos os lugares, viu, Salomão? Davi falou para ele. Davi contou para Salomão que Deus havia escolhido ele para construir o templo. Deus me disse, um filho vai nascer de você e ele será um homem de paz. Eu darei a ele descanso dos seus inimigos e Salomão será seu nome. Haverá paz e segurança em Israel enquanto ele viver. Ele construirá uma casa para mim. Então, Davi falou para Salomão a promessa que Deus tinha feito para ele. E quando Salomão soube disso, ele pensou na grande honra e na responsabilidade que havia sido dada a ele. Construir um templo para Deus deve ter sido, né? Ele deve ter às vezes ficado até com um pouco de medo. Como ele poderia assumir o comando de um projeto tão importante? Mas Davi encorajou seu filho dizendo, ó, o Senhor esteja com você para que você prospere e construa o templo como ele disse. O Senhor conceda a você entendimento para que quando ele fizer você rei de Israel, você mantenha a lei do Senhor, o seu Deus. E Davi compartilhou com Salomão a lição mais importante que ele havia aprendido de Deus. Qual foi essa lição mais importante? Ó, Davi instruiu Salomão a obedecer ao Senhor. Então, ele falou para Salomão que de todas as lições que Deus tinha dado para ele, que ele estava passando, ensinando para Salomão, a principal era que ele deveria obedecer a Deus. Porque Deus havia dito a Davi que os reis da sua família, que se os reis, né, da sua família desobedecessem a Deus, ele os disciplinaria. E Davi sabia que as ocasiões mais problemáticas que ele havia vivido foi quando ele tinha o quê? Desobedecido a Deus. Quando, porém, ele havia obedecido ao Senhor, ele havia sido abençoado com alegria, vitória nas suas batalhas. Essa era a lição mais importante que ele queria que Salomão aprendesse. E essa também é a lição mais importante que Deus quer que nós aprendamos, criança. Que nós sejamos obedientes a Deus. E Davi falou para seu filho, ser forte e corajoso, não tenha medo. Davi fez para Salomão uma lista de todos os materiais que ele havia juntado. Havia pedra, ferro, bronze, madeira, também havia ouro,
prata, havia tantos materiais que se nós contássemos, né, o valor de todo esse material no nosso sistema monetário de hoje, o nosso dinheiro de hoje, seria trilhões de reais. A quantidade de ouro, de madeiras, de pedras preciosas, de prata, de ouro, de tudo que Davi juntou para que o templo do Senhor fosse construído. E Salomão não teria que fazer esse trabalho sozinho, porque Davi também, ele escolheu homens qualificados que foram chamados para ajudá-lo. Havia carpinteiro experiente, pedreiro, homens especializados em trabalhar com ouro e prata, bronze, ferro, os ouvires. Então, Davi, depois disso, né, que ele instruiu Salomão, ele foi e reuniu, né, os líderes de Israel, e ele disse a eles que esperava que eles ajudassem Salomão a construir o templo. Enquanto eles ouviam o seu amado rei Davi, Davi fez com que eles se lembrassem de que Deus, né, estava com eles. O Senhor havia dado a eles tempo de paz dos seus inimigos e, portanto, eles precisavam, né, já que está todo mundo em paz, então agora eles precisavam se ocupar em construir um templo para o Senhor. E Davi também planejou que o povo adoraria a Deus no maravilhoso templo que seria construído. Ele nomeou milhares de pessoas para cuidar do templo e conduzir os momentos de adoração. Então, além dele nomear as pessoas que iriam construir o templo, ele também separou as pessoas que iriam trabalhar dentro do templo depois de ele construído. Então, ele já nomeou ali a tribo que ia cuidar dos louvores, dos instrumentos, quem iria, né, o sacerdote que ia falar a palavra do Senhor, ler os mandamentos. O próprio Davi havia escrito muitas músicas de louvor que seriam cantadas no templo. Então, onde é que estão essas músicas de Davi? No livro de Salmos. Quando você abre o livro de Salmos, todos lá está escrito Salmos de Davi, Salmos de Davi. A maioria dos salmos dos 150 são todos de Davi. Antes de morrer, Davi quis ter certeza de que Salomão tomaria seu lugar no trono de Israel como rei. Davi, porém, tinha outro filho chamado Adonias, que era mais velho que Salomão. E ele era muito bonito, assim como seu irmão Absalão, que morreu lá de pendurado na árvore. Ele também era muito popular entre o povo e orgulhoso. Em seu orgulho, Adonias falou: papai já tá para morrer? Quem vai ser rei sou eu. Ele sabia que Deus havia escolhido. Todo mundo lá em Jerusalém já sabia que o escolhido de Deus para ser o rei era Salomão, mas ele não estava interessado em obedecer a Deus. Ele havia determinado assumir o trono em vez de Salomão. E várias pessoas importantes deixaram, olha só, de seguir Davi para passar para o lado de Adonias. Até uma pessoa que a vida toda esteve ali do lado de Davi. Quem foi? O comandante de Davi, Joabe, comandante do exército de Davi de longa data, decidiu se juntar ao rebelde Adonias. Adonias organizou uma grande festa para a qual ele convidou todos os seus leais seguidores. Ele planejava reunir tantas pessoas quanto pudesse. Para quê? Para se declarar um novo rei de Israel. E Natã ouviu falar sobre a festa de Adonias e rapidamente fez uma visita para Betseba, a esposa de Davi, mãe de Salomão, para contar a ela, né, para que ela contasse para o rei, né? Ele falou para ela, para que ela contasse para o rei que Adonias estava querendo se tornar rei em vez de Salomão. E Natã encorajou Betseba a falar com Davi sobre o plano, porque Davi já estava lá deitado, velho, cansado, né? E não era qualquer um que ele aceitava chegar perto dele, né? A Bíblia fala que ele já estava cansado de seus dias. Mas, como ele amava muito Betseba falou com Davi sobre o plano e em seguida, né, Natã veio e encorajou Davi a entrar em ação. Então Davi deve ter ficado muito triste novamente ao saber que mais um dos seus filhos estava sendo rebelde contra o Senhor, contra a palavra de Deus, sendo desobediente. Davi, porém, sabia que nada podia
é ficar no caminho da obediência a Deus. Então, Salomão devia ser feito rei como Deus havia ordenado. E então, Davi chamou seus líderes e eles ordenou que colocassem, né, Salomão na sua mula real e conduzisse o animal pelas ruas de Jerusalém. Uma vez só. Por que que colocaram Salomão em cima da mula de Davi? Porque só o rei montava aquela mula. Era só Davi que montava aquela mula. Então, quando Salomão montou naquela mula, todo mundo saberia que era um sinal para o povo de que Salomão é que era o rei. E em seguida, eles deveriam levar Salomão até a fonte de Gion, né, que ficava, né, era uma fonte de água que ficava apenas algumas quadras assim, né, de distância, da onde Adonias estava fazendo a sua festa em comemoração, porque ele agora era o rei, ele tinha se intitulado rei com o pai ainda viva. Na fonte, Salomão seria ungido rei. E eles fizeram, né, Natan fez exatamente como Davi ordenou. Depois que Salomão foi ungido rei, uma trombeta foi tocada e as pessoas gritavam: viva o novo rei! Viva o rei Salomão! E houve muito barulho, muita festa na rua, o povo comemorando. E a música e a alegria, né, podia ser ouvida a quilômetros de distância. E foi ouvida onde? O som da celebração foi ouvido lá na festa da Adonias. E Adonias e seus seguidores perceberam que os planos deles, né, de usurpar o trono do rei Davi, havia sido derrotado. E o povo retornou para a cidade e Salomão havia, né, sentou lá no trono, no lugar do rei Davi. E Davi se regozijou, né, porque apesar dele estar velho, cansado, ele ver o seu filho Salomão no seu trono. Ele ficou muito feliz e agradecido a Deus por ter vivido o suficiente para ver aquele dia. Olha que coisa maravilhosa, né? Que Deus deu para Davi. Davi sabia que ele logo morreria. Ele queria dar a Salomão uns últimos conselhos. E você consegue adivinhar, criança, qual foi o conselho que mais uma vez Davi deu para Salomão? Ele lembrou para Salomão que ele deveria andar nos caminhos do Senhor e manter os seus mandamentos. Davi sabia que era daquela maneira que Salomão poderia mostrar que amava a Deus e que aquela era a única maneira pela qual ele poderia ser verdadeiramente feliz, obedecendo a Deus. E Davi disse a Salomão que se ele obedecesse a Deus, Deus abençoaria ele, né? E Davi, logo depois que Salomão se tornou rei, Salomão obedeceu a Deus? Por um pouco tempo, mas não obedeceu não. Infelizmente, né? Assim como Salomão, os outros que vieram depois dele, infelizmente, não obedeceram a Deus. Salomão e os outros reis da família de Davi, alguns obedeceram a Deus. Eu já contei a história de alguns aqui para vocês, como o rei Josias. Outros, não. E Davi, né, da sua família, ele já estava morto. Então, aquele ensinamento que ele deixou para Salomão, alguns da sua família, né, dos seus descendentes, seguiram, outros não. Muitas das vezes, eles desobedeceram a Deus, eles pecaram contra Deus. E assim como Deus disse que faria, ele disciplinou, porque Deus falou, mandou Davi falar: olha, se me obedecer, tudo bem, se desobedecer, eu vou punir. Vai ter consequência o erro de vocês. Deus permitiu que nações inimigas invadissem as terras de Israel e tivessem vitória sobre o povo. Quanto mais e mais os reis da família de Davi desobedeceram a Deus, mais e mais Israel foi derrotado. Finalmente, todo o povo de Israel, incluindo o rei, foi capturado e foi levado para fora da terra de Israel. O palácio foi destruído, o belo templo que Salomão havia construído foi destruído, toda a cidade de Jerusalém foi destruída. Pode ter parecido que o reino e a promessa de Deus havia chegado ao fim, mas cerca de 400 anos depois, porém, algo maravilhoso aconteceu. O que aconteceu?
Deus enviou seu Filho, ó, o Senhor Jesus, ao mundo. E Deus disse aos pais terrenos de Jesus, a Maria, né, que está aqui em Lucas 1:32, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Eita glória, que coisa linda, maravilhosa. Maria, mãe de Jesus, casou-se com José, que era da família de Davi. E Deus disse que Jesus seria rei sobre a casa de Israel para sempre. Jesus, porém, não foi coroado rei enquanto esteve aqui na terra. Não. Jesus foi, né? Ele vai ser coroado rei no dia, né, que ele descer a essa terra, porque agora ele está vivo no céu. Então, pelo contrário, né, Jesus não foi coroado quando ele esteve aqui. Ele foi pregado numa cruz, ó, onde morreu. Que tá aqui, ó, na figura, tá vendo? Ele foi pregado numa cruz. A coroa que colocaram nele foi uma coroa de espinho. Isso, porém, também fazia parte do plano de Deus. Deus é quem é santo e justo, e ele disse que o pecado devia ser castigado. Então, Deus enviou, através da linhagem de Davi, o seu filho veio ao mundo para que o castigo de toda a humanidade, aqueles que viveram antes dele, os que viveram na época dele e nós hoje, né, fosse castigado. E cada um de nós nasceu, né, com o desejo pecaminoso de seguir o seu próprio caminho. Como, ao invés de seguir o caminho de Deus, aqui em Isaías 53:6 fala, ó, como ovelhas andava desgarrado, cada um seguindo o seu próprio caminho. Então, Jesus, o perfeito Filho de Deus, que não pecou, morreu pelos pecados que você cometeu e que eu cometi. E o sangue de Jesus foi derramado na cruz como castigo pelo nosso pecado. Aqui em 1 João 7 fala, ó, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou porque Deus ama você e preparou uma maneira de perdoar você. Jesus não foi coroado rei na terra, mas agora ele está vivo lá no céu. E um dia Jesus será coroado rei da terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará para governar a terra do seu trono em Jerusalém. Então a promessa de Deus finalmente será cumprida. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, da linhagem de Davi, será rei sobre toda a terra. Todos os outros governantes, reis, presidentes, ditadores, se curvarão diante dele. Todas as pessoas estarão sob seu governo. Um dia todo mundo obedecerá ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, cujo reinado nunca terá fim. Olha que coisa maravilhosa. Deus disse que um dia haverá plenitude de alegria e prazer para sempre. E a melhor notícia é que você e eu podemos fazer parte desse reino vitorioso. Se você está disposto a admitir que precisa de perdão de Deus para seu pecado e confia no Senhor Jesus, né, que ele morreu na cruz para que você fosse perdoado, você pode ter a vida eterna e fazer parte do reino de Deus. Porque aqui na Bíblia, João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo, ou seja, você e eu, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, Jesus, para que todo aquele, ou seja, qualquer pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é não perecer? Viver afastado para sempre de Deus. Ele tomou o castigo pelo nosso pecado para sempre. Então, se você crê nele, confiando nele para salvar você, então, ó, eu vou fazer uma oração aqui e ora aí junto comigo, ó. Fala bem assim, ó. Querido Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Estou arrependido das coisas erradas que tenho feito. Por favor, tire meu pecado e me ajude a obedecer ao Senhor. Eu quero que o Senhor transforme o meu interior. Te agradeço, papai, por me salvar hoje. Amém. E você que já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, você está disposto a se comprometer a obedecer a Deus?
Olha só, o nosso versículo de hoje está lá em 1 Crônicas, no capítulo 22 e no versículo 19. Está escrito, ó. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, seu Deus. O que é consagrar? É buscar ali, ó, diligentemente, todo dia. Você tem que buscar, ó, você tem que consagrar o seu coração. Ou seja, colocar dentro do seu coração que você deve obedecer a Deus. Seu coração é sua alma, ó, para buscar o Senhor, seu Deus. Então, ó, quando você for tentado a desobedecer, fala esse versículo aqui, ó, em voz alta. Peça a Deus para Ele dar a você o desejo de obedecer a Ele. E então, obedeça. Quando você depende de Deus, Ele dá a você força para obedecer a Ele. Então, peça aí para Jesus a área da sua vida na qual você tem sido desobediente, né? Porque eu falei para você que na Bíblia, a palavra de Deus, tem palavras, né? Tem orientação para todas as 7 áreas da nossa vida. E às vezes, em alguma dessas áreas da sua vida, você está sendo desobediente ao Senhor. Então, peça para Ele que talvez você não esteja tendo seu tempo tranquilo com Deus, ou talvez você não esteja falando sobre Jesus para os outros, talvez você esteja discutindo muito com seus pais ou seus irmãos. Então, escolha em qual área que você precisa crescer em obediência e se comprometa a obedecer a Deus nessa área. Então, você pode fazer uma oração. Você aí do outro lado, pensa aí qual é a área que você está desobedecendo a Deus, né? Peça para Ele te dar força a obedecer e ora assim, ó. Querido Senhor, por favor, ajude-me a obedecer ao Senhor nesta área que eu estou sendo desobediente. Agradeça ao Senhor por sua força, que me ajude a obedecer. Em nome de Jesus, amém. Então, se você fazer essa oração a cada dia, né? Você vai estar pedindo a Deus e Ele vai te dar vitória para obedecer a Ele. Quando Deus atender, né, aí a sua oração, né, às vezes você está aí com alguma dificuldade, aí compartilha aqui com a professora Esther, entra lá nos comentários do canal, fala, olha professora, eu estava sendo rebelde na escola, estava desobedecendo a minha mãe, estava brigando muito com meu irmãozinho, não estava querendo aceitar a correção do meu pai, mas olha, eu orei como você falou e Deus está me ajudando a fazer aquilo que é certo. Olha só, eu trouxe uma musiquinha aqui para você entender que quando você confia no Senhor e obedece a Ele, Ele te ajuda. Bem assim, ó. Os que esperam no Senhor vão ser renovados. Ele aumentará o vigor dos que estão cansados. Como as águias subirão e jamais se cansarão. Alto, alto, muito alto voarão. Então, se você estiver cansado, peça força, peça vigor ao Senhor, que Ele vai te ajudar você a obedecer, a fazer aquilo que é certo. Bom, turminha, com essa história, eu encerro essa série da vida de Davi, mas eu vou estar ao longo, né, do tempo no nosso canal, contando outras histórias, outras particularidades da vida de Davi. Mas o que é mais importante de tudo que nós aprendemos da vida de Davi durante essa série? Que primeiro, né, nós devemos obedecer a Deus. Então, a vida de Davi nos ensina isso, porque lá no Novo Testamento Jesus fala: um novo mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus é o quê? É obedecer a Ele. Então, essa é a maior lição que a gente tira dessa história da vida de Davi. A segunda maior lição é que o que Deus prometeu para Davi há mais de 4.000 anos atrás, que o reino dele não ia ter fim, que ia enviar alguém da linhagem dele para ser o salvador do mundo, se concretizou, né? 2.000 anos depois, através da vida de Jesus. E agora, 1.000 anos depois, né? Depois de Davi se passaram
quase 1000 anos, daí veio Jesus, nós estamos 2000 anos depois da vida de Jesus aqui na Terra, e nós estamos aqui, ó, na esperança, né, que Jesus vai nos voltar para nos buscar e que nós iremos morar nele, nesse reino maravilhoso celestial. Bom, este é o nosso encontro de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Escreve aí o que você mais gostou nessa série da vida de Davi. Um beijo para vocês